tem porta uma Bíblia, por favor, abram no livro de Esther, louvado seja Deus. Livro de Esther, capítulo 4, versículo 14. Se você encontrar, louvado seja Deus, o livro de Salmos, você vai achar Jó, vai voltar mais um pouquinho e você vai encontrar o livro de Esther. Livro de Esther, louvado seja Deus, capítulo 4, versos 14. Porque Deus, Ele tem uma palavra do céu para o teu coração aqui, esta noite, para a glória do Senhor Jesus. Livro de Esther, capítulo 4, versos 14. E à medida que você for encontrando, se puder, se coloque sobre vossos pés, não reverência a mim, mas a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se todos encontraram, diga amém. Amém. Eu vou estar lendo somente a parte C do versículo. Na minha Bíblia diz assim, eu creio que na tua também, mesmo que em outra tradução. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Vou repetir a parte C do verso 14 de Esther, capítulo 4. Louvado seja Deus. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Repita comigo. E quem sabe? Para ensaio tá legal, com autoridade fala. Quem sabe? Que para este tempo, Deus te colocou neste lugar. Você que pode, coloca a tua Bíblia de lado e aplauda o Senhor com a melhor salva de palmas que você puder sair esta noite. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor. O livro de Esther, muitas das vezes você não vai ouvir muitas pessoas falando sobre o livro de Esther. E quando você ouvir falar sobre o livro de Esther, você vai ouvir falar sobre o livramento de Deus para com o povo de Israel. Você vai muitas vezes ouvir falar sobre Mardoqueu, louvado seja Deus. Vai ouvir falar sobre Amã, a qual fez a forca e ele mesmo se enforcou. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Mas a palavra a qual nós lemos vai falar a respeito de uma mulher, de uma certa rainha. A Bíblia vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, que agora é o rei Assuero que está dominando, aleluia, o reinado dos medos e dos persas. Os medos e os persas são aqueles, aleluia, que após a Babilônia ter invadido Judá e ter levado os cativos passados 70 anos, levantou-se o rei Ciro, libertou o povo e agora foi passando de rei para rei. Alguns judeus voltaram, aleluia, louvado seja Deus, para ajudar, mas todos preferiram permanecer naquela região. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que agora está Mardoqueu, ou Mardocai, que era tio ou primo de Esther. A Bíblia diz que era uma jovem e que agora Mardoqueu tomava conta dela, porque ela já não tinha mais os seus pais. Provavelmente morreu na investida no povo inimigo de Deus contra Judá. E a Bíblia vai dizer que agora ocorre uma situação. E que situação foi essa, pastor? Agora o rei Assuero, louvado seja Deus, tendo a sua esposa, a rainha Vasti, ele faz e promove um banquete, uma festa, regada de muita bebida, de muita comida. A Bíblia diz que quando o rei Assuero fazia um banquete, fazia uma festa para os homens daquele lugar, das suas províncias, a rainha Vasti também se reunia com as mulheres, com as moças e fazia o seu banquete à parte. Mas chegou um momento a qual a minha Bíblia diz, em que o rei Assuero já estava meio que encaixaçado, já estava mais para lá do que para cá. E agora ele fala para que viesse chamar a rainha. E que não era o propósito de chamar a rainha. Ele queria se engrandecer para que todos viessem a ver, a contemplar a beleza da sua esposa. Só que a Bíblia diz que quando mandaram chamar a rainha Vasti, ela mandou avisar a Assuero que ela não iria se apresentar diante da presença do rei. E o rei tomou aquilo como uma afronta. E a Bíblia vai dizer que além de ele tomar aquilo como uma afronta, os seus conselheiros, homens que ali se faziam presente, foram até o rei e disse: olha,
se a tua esposa não consegue te obedecer, não consegue, louvado seja Deus, atentar ao chamado do rei, não somente seu marido, mas também o rei, o que as nossas mulheres irão fazer? Então aqueles homens estavam falando para o rei Assuero o quê? Que ele viesse tomar uma atitude. E a atitude, muitas das vezes, que aqueles homens queriam era o quê? Que o rei decretasse a morte da rainha Vasti. Só que a minha Bíblia diz que em vez do rei Assuero mandar matar, eliminar a sua rainha ou a sua esposa, o que é que ele fez? Ele destituiu o reinado dela. E por que ele destituiu ou tirou o reinado dela? Por que ele destituiu ou tirou a coroa, aleluia, de Vasti? Porque quando ele mandou chamar, ela não foi. E aqui já deixa uma lição para mim e para você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E se você, aleluia, quer manter a tua coroa, então se mantenha obediente ao chamado de Deus. Quando Deus te pedir, mandar, ordenar ou falar algo para você, não permita, aleluia, que nenhuma da palavra que Deus direcionar a você seja confrontada, ou seja, desobedecida. A minha Bíblia diz, aleluia, desta maneira no livro de Apocalipse: guardas o que tem, para que ninguém roube ou tome a tua coroa. E foi o que aconteceu com Vasti. Ela não guardou aquilo que ela tinha, e por ela não guardar aquilo que ela tinha, a sua coroa foi tirada. E agora o rei, aleluia, ficou sem rainha. E por ficar sem rainha, o trono, aleluia, do lado do seu trono tinha um vazio. E por ficar sem rainha, a coroa que estava sobre Vasti, aleluia, também estava sem uma cabeça. E aos seus conselheiros foram até o rei Assuero. E lhe louvado a Deus, lhe propuseram um algo. Que algo foi esse, pastor? Falaram para que o rei viesse em todas as províncias a qual ele dominava, para que perpetuasse, aleluia, louvado seja Deus, um decreto, que todas as virgens belas no seu reinado se apresentassem diante do rei no palácio, porque dentre aquela ele iria escolher a sua rainha. E a Bíblia vai dizer que agora o decreto, aleluia, foi anunciado, foi proclamado e selado com um anel do rei. E agora o palácio se encheu de mulher, pastor. Virgens, belas, bonitas, muitas das vezes, aleluia, filhas de homens, aleluia, mulheres poderosas naquelas províncias, pessoas, aleluia, de grande, aleluia, louvado seja Deus, aquisição financeira, princesas, aleluia, de várias partes, aleluia, daquele lugar, daquelas províncias. Só que a minha Bíblia diz que agora Mardoqueu vai até Esther, uma escrava, uma mulher que estava lá, louvado seja o nome do Senhor, longe da sua pátria, que ainda era jovem. E Mardoqueu falou: olha, você está na província do rei Assuero, você está sob os cuidados do rei Assuero, por que você não vai lá também? Ela poderia, louvado seja Deus, meu irmão, outra palavra, mas eu sou escravo. Eu fui deportada da minha pátria, estou aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, como serva. O que é que eu irei fazer dentro daquele palácio? E muitas das vezes, aleluia, são irmãos ou irmãs na presença de Deus. Deus quer te colocar num lugar grande, Deus quer te colocar numa posição privilegiada, mas você não consegue ver, aleluia, aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Você olha para a sua condição. E que condição? Eu não sei falar, eu não sei escrever. Na minha família nunca ninguém se formou numa faculdade. Aquela empresa lá eu estou dando tempo, mas não tem oportunidade, aleluia, para mim, nenhum cargo, aleluia, louvado seja Deus, além daquilo que eu já me encontro há 10 anos. Aleluia. Sabe o que é isso? É você minimizar a obra que Deus tem, quer e vai realizar na tua vida. Mas a Bíblia diz que agora Esther ouve o seu primo ou o seu tio Mardoqueu. E agora ela se apresenta diante, aleluia, do servo do rei no palácio. E como todas aquelas meninas que ali estavam, tiveram que passar, aleluia, por um processo de cerca de um ano. Elas foram doutrinadas, louvado seja Deus, nos costumes do palácio. Elas foram doutrinadas, louvado seja Deus, muitas das vezes ali em determinada
cativas, elas foram instruídas, louvado a Deus, como que elas deviam se apresentar ou se comportar diante do rei. Aquelas jovens, aleluia, louvado a Deus, passaram por um processo de perfumaria, aleluia, de veste, aleluia, muitas das vezes de estética. Muitas mulheres nos dias de hoje já gostaram. Um ano de spa, pastora? Aleluia. Um ano, meu irmão, de spa? Quem não ia gostar? Com certeza. Só que agora a Bíblia diz que chegou o tempo das mulheres se apresentar diante do rei. E foram passando uma e outra, uma após outra, e nenhuma agradava o rei, indiferente da beleza. Talvez tivesse mulheres mais belas, aleluia, mais corpulentas do que estéticas, mas elas podiam ser mais belas, aleluia, fisicamente. Elas poderiam ser mais belas, aleluia, na aparência, mas a beleza não significa a presença de Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Então elas podiam ter o que tivessem. Esther tinha a presença de Deus. E a Bíblia diz que agora Esther falou, aleluia, graças a Deus, muitas mulheres ali colocaram anel, colocaram brinco, colocaram roupa, colocaram isso. E Esther simplesinha falou: ei, o que é que o meu rei gosta? De que forma que o meu rei prefere uma mulher? E perguntou, e o eunuco muitas das vezes pode ter falado. Então Esther não se atentou para, louvado a Deus, para as joias, não se atentou para vestimentas de luxo. Ela se atentou naquilo que o rei gostava. Amém. Glória a Deus. Então muitas das vezes somos eu e você. Muitas vezes nós queremos impressionar Deus com coisas grandiosas. Queremos fazer isso, queremos fazer aquilo e aquilo outro. E esquecemos de perguntar: o que é que Ele gosta? Aleluia, Jesus. Que, aleluia, fazer a vontade de Deus é 100% deixar de fazer a minha vontade. Verdade. Fazer aquilo que Deus gosta é 100% deixar de fazer aquilo que eu gosto. Aleluia. Aleluia, Deus. É o contrário. Muitas das vezes a pessoa fala: nossa, é mó gostoso ler a Bíblia. Por que você não fica 24 por 48 lendo a Bíblia? A carne não gosta, pastor? A carne gosta de orar? Gosta de jejuar? Não. Gosta de sair, você pegar a Bíblia, a pastora falou assim, evangelizar. A carne ama isso daí. No cansaço, a discórdia. As afrontas. Afronta contra a pessoa que te está batendo a cara. E é assim, você não pode ter medo. Tem que enfrentar. Só que é isso que Deus gosta. Certa feita, alguns dias faz tempo que eu não vou com os irmãos, a gente ia evangelizar na Cracolândia de madrugada. E eu ouvi de umas pessoas, sabe o que algumas pessoas falaram? E nós foi lá dentro do foco, camarada aqui, manda aqui, cachimbo, e nós andando aqui folhetando, que é folheto, aceita folheto, que é uma palavra, que é oração, a gente faz oração, que aceitar Jesus não fazer oração de confissão, e pronto, acabou. E as pessoas não viam. Louvado seja Deus, eu não vi. Muitas pessoas, com certa sinceridade, eu não vi. Além de mim, os irmãos que estavam comigo, outras pessoas fazendo aquele trabalho. Naquele horário, de manhã, você vê muitas vezes a Praça da Sé, os irmãos com caixa de som, aquela situação toda. Mas e na hora que as portas se fecham? O negócio parece Walking Dead. Aquelas pessoas andando para lá e para cá, os irmãos falaram: foi parte do celular daqui, parte do celular da. Foi mal, o celular aqui, ó. Bíblia. Por quê? Porque é isso que Deus gosta. Amém. Glória a Deus. E a Bíblia diz que quando Esther, voltando para a palavra, Esther se apresentou diante, aleluia, do rei Assuero. Aleluia, instantaneamente ele se admirou da beleza, aleluia, daquela mulher. E automaticamente ele já tinha decidido, escolhido quem seria a sua rainha. E agora uma jovem que era cativa,
Uma jovem, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que não tinha mais pai, que não tinha mais mãe. Uma jovem, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que era pobre, que não tinha sangue azul, agora tinha uma coroa sobre sua cabeça. Fala para o teu irmão, não importa o que você fez, não importa o que você tem ou deixa de ter, Deus tem uma coroa para colocar na sua cabeça. E agora está a rainha Esther, louvado seja Deus como rainha, ao lado do rei Assuero. E agora vamos mudar um pouco a cena. É no mesmo, aleluia, louvado seja Deus, no mesmo período, no mesmo tempo, mas vamos para outra cena. Mardoqueu, tio ou primo de Esther, agora está, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, andando no palácio. E Deus agora, louvado seja Deus, o rei Assuero agora havia levantado a mão como o seu braço, ou seja, como a sua mão direita, abaixo do rei Assuero, louvado seja Deus, era na mão. E a Bíblia vai dizer que quando ele passava, todas as pessoas tinham que se prostrar diante dele. Mas quando, aleluia, ele chegava diante de Mardoqueu, imagino eu, aleluia, todo mundo se prostrava, ele passava diante de Mardoqueu e falou: Pai do Senhor. Aleluia. E no outro dia, bom dia, Pai do Senhor. E no outro dia, bom dia, Deus te abençoe. E a Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que aquilo foi levantando a ira de Amã. Por quê? Porque todo mundo se prostrava, mas quando ele ia diante de Mardoqueu, ele não se prostrava, porque a minha Bíblia diz que somente o Senhor, aleluia, adorará, e somente a Ele servirá. Você lembra, aleluia, louvado seja Deus, quando, aleluia, o rei Nabucodonosor havia edificado uma estátua de ouro? A Bíblia diz que ele mandou um decreto também dizendo que todo aquele que não se prostrasse quando ouvindo o som, aleluia, de todo tipo de instrumento, ele ia ser lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Os jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, preferiram ser jogados dentro da fornalha do que se prostrar diante da espada. Mardoqueu, aleluia, preferiu receber a ira de Amã do que se prostrar diante do homem. E a Bíblia diz que por causa disso, aleluia, Amã foi lá, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, fez um decreto. E qual era o decreto? O decreto é, aleluia, que uma tal data determinada, todo o judeu que habitava nas províncias a qual o rei Assuero dominava tinha de ser morto. E agora ele fez um jeitinho lá dele e fez com que o rei Assuero, aleluia, selasse aquele decreto com o seu, aleluia, anel. E o rei, a Bíblia diz, aleluia, que quando o rei, aleluia, decretava algo, era irrevogável. Aleluia, glória a Deus. Não podia ser mudado. Então os judeus iam morrer. Mas quem decretou? Foi o rei dos céus ou o rei da terra? Muito é só a preparação do coração do homem, mas a última palavra é de Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que agora, aleluia, Mardoqueu ficou sabendo deste decreto, pegou ali uma cópia de, imagino eu, aleluia, e mandou que apresentasse diante de Esther. E quando Esther, sendo rainha, tendo rainha, foi o rei que assinou, a rainha vai lá dar uma chefecada e muda o negócio. Só que o rei determinou em irrevogável. Só que, aleluia, diferente de Esther ser rainha, ela era judia. Então, se era para todo judeu morrer, Esther estava no pacote, sim ou não, meu irmão? E a Bíblia diz que agora Esther manda avisar Mardoqueu, ó, fala para Mardoqueu que eu não posso me apresentar diante do rei. O rei já me chama faz 30 dias, aleluia, se eu me apresentar diante do rei sem ser chamado, ele, ó, corta a minha cabeça. Tá bom, mandaram falar para Mardoqueu. Agora Mardoqueu, aleluia, manda, aleluia, voltar e conversar com Esther. E chega no versículo ao qual nós lemos. Um dia no versículo começa assim, aleluia. Louvado. Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer Esther: não imaginas em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus, porque se de tudo, aleluia, se de todo te calares, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecerás, e quem sabe se para tal tempo chegar
chegaste a este reino. Então nós vemos aqui, eu li a parte C do versículo. Por que a parte C do versículo? Porque se você for ver, esse versículo dá para ser dividido em 3 partes. A primeira parte, aleluia, eu faço a Deus, vamos colocar desta forma, que o silêncio tem consequência. Como assim o silêncio tem consequência? Foi o que Mardoqueu falou, que se te calares, aleluia, socorro e livramento virás em outro lugar, mas tu e a tua casa vai perecer. Então o silêncio tem consequência. A parte B poderia ser, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus tem um propósito. E qual era o propósito? Livrar o povo. E a parte C, como nós, aleluia, lemos, poderia colocar assim de tal forma, como pastor, que o propósito de Deus era livrar Israel através de Esther. Então vamos liberar, aleluia, o tema da palavra aqui esta noite. E o tema é o lugar do propósito. Você não entendeu? Eu vou repetir. O lugar do propósito. Como assim o lugar do propósito? O texto agora nós lemos diz: e quem sabe se para tal tempo você chegasse a este reino. Ele poderia falar assim: você chegaste a este lugar, você chegaste a este tempo, você está aí, mas ele falou: chegaste a este reino. Então ela saiu como serva, saiu como escrava, foi adotada pelo seu tio primo Mardoqueu, aleluia, e agora chegou ao status de rainha. Quem foi que fez todo esse processo na vida dela? Aleluia. E se Deus fez todo esse processo na vida de Esther, é porque ele tinha um propósito. E o propósito de Deus era naquele lugar. Aleluia. E que lugar é esse, pastor? Era no reinado dos medos e dos persas. Por quê? Porque um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Aleluia. Mardoqueu não sabia, Esther não sabia, Amã não sabia, aleluia, que agora neste tempo haveria de ter um decreto para que todos os judeus morressem. Mas Deus já sabia lá atrás. Aleluia. E antes que Esther viesse ao mundo, ele já tinha preparado ela para aquele momento de rainha. Então Esther estava naquele lugar para um propósito, e o propósito vinha da parte de Deus. Muitas das vezes talvez você não entenda, aleluia, porque você ainda está aqui, porque você ainda está naquele trabalho, porque você ainda está naquela casa, porque você ainda está nessa cidade ou neste bairro, mas Deus me levantou aqui esta noite para te falar que você está no lugar de propósito. Mas vamos aqui um pouquinho, vamos abrir um parênteses, vamos deixar Esther, aleluia, Mardoqueu e Amã parado um pouco, para que você entenda que tem, aleluia, que o lugar que você ou eu nos encontramos, aleluia, tem um propósito da parte de Deus. No livro de Êxodo, capítulo 14, agora o povo de Israel saiu da servidão do Egito. E agora, louvado seja Deus, saiu homens, mulheres, crianças, saíram lá com ouro, com prata, com vestes, saíram lá, aleluia, louvado a Deus, com alimento. Tinha mulheres grávidas, muitas das vezes tinha idosos, louvado seja o nome do Senhor. E agora eles estão andando, aleluia, no deserto. A minha Bíblia diz, aleluia, que o povo de Israel estava andando como se estivesse andando em círculo, até o ponto agora que o faraó ficou sabendo, e a posição de faraó foi que eles estavam perdidos, fugiram da servidão e agora estavam andando perdidos. Só que eles não estavam andando perdidos. Por quê? Porque a minha Bíblia diz que quem mandava eles fazer esse trajeto era Deus. E agora Deus falou para que Moisés viesse falar para o povo, para que o povo montasse acampamento, aleluia, de frente ao mar. Só que quando eles montaram este acampamento de frente do mar, a minha Bíblia diz que Faraó pegou, aleluia, louvado a Deus, ali os seus cavalos, os seus cavaleiros, e partiram em direção contra o povo de Israel. Só que a determinação deles agora muitas vezes não era trazer o povo de volta para a servidão, talvez seria para eliminar toda a nação de Israel. Só que aquela nação, aleluia, não era qualquer um, aquela nação era o primogênito de Deus, era uma nação santa, escolhida de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A minha Bíblia diz que agora, quando o livro de Êxodo
capítulo 14, versículo 10 diz que agora os filhos de Israel avistaram, aleluia, ali Faraó, seus carros e cavaleiros. E quando eles avistaram, a minha Bíblia diz que eles se apavoraram. Peraí, era 600 cavalos. Se eram 600 cavalos, cada carruagem tinha 2 homens, então era 1.200 soldados, contra quase 3 milhões de pessoas. E eles se assustaram. Só que a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, diz que quando eles, além de eles se apavorarem, eles foram manter Moisés e falou: ei Moisés, não tinha sepulcro para nós todos lá no Egito, para que você viesse nos trazer para morrer aqui no deserto? Só que eles não sabiam que aquele lugar tinha um propósito. Talvez muitas das vezes você não entenda, aleluia, em situações ou lugares, determinados lugares ou situações que Deus faz você passar. Você, assim como a nação de Israel, se desespera, pensa que agora é o fim, que você não vai sair mais daquilo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Só que a minha Bíblia diz no livro de Salmos 46, versículo 1, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pastor, mas eu estou passando por isso. Pastor, mas eu estou passando por aquilo. Você está passando por isso, está passando por aquilo. Vamos lá, Salmos 43, versos 2 diz que quando passares pelas águas eu estarei contigo. Quando passares pelos rios eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, aleluia, eles não te consumirão. E chama alguma arderá em ti. Aleluia, Deus, aleluia. É, Pai. E agora, louvado seja o nome do Senhor, está o povo lá todo desesperado. E que foi agora que Deus fez, aleluia. Deus agora estava com Moisés, Deus estava com o povo, só que o povo não sabia, não queria acreditar. E muitas vezes somos eu e você. Quando está tudo bem, Deus está no negócio. Quando está tudo mal, Deus me abandonou. Aleluia. Só que não, a Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que agora Moisés se coloca em meio do povo e diz: ei, glória a Deus. não temais, por quê? Porque prepare, se coloque de pé, fique calado, porque você vai ver o livramento do Senhor. Por quê? Porque os egípcios que hoje você viste, nunca mais verei. Sabe por que Deus colocou, aleluia, o povo de Israel naquele lugar? Glória a Deus. Porque tinha um propósito. E qual era o propósito, pastor? O propósito era eliminar os medos da nação de Israel. Então, aleluia, muitas das vezes Deus vai te colocar em determinado lugar, em determinadas situações. Para quê? Para poder eliminar os medos que tem dentro de você. Glória a Deus. Para eliminar, aleluia, aquilo que tem, aleluia, te apavorado, aquilo que tem te atormentado, aquilo que tem tirado o teu sono, aleluia, aquilo que tem tirado a tua paciência, o teu sossego. Deus está falando para mim, para você aqui esta noite: ei, eu te coloquei neste lugar. Para você parece um beco sem saída, mas não é um beco sem saída, é um lugar de propósito, e o propósito é eliminar os teus temores. Glória a Deus. Oh, glória, porque Isaías 41, versículo, aleluia, 10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te pare, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te fortaleço e te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia, aleluia. Então, muitas das vezes, assim como a nação de Israel, você se encontra em um beco sem saída, cheio de medo, cheio de temores. Olha para trás e vê o inimigo, aleluia, quase te pegando. Mas Deus, aleluia, para falar para Moisés: ei Moisés, fala para o povo que marcha. Aleluia. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Que os teus temores, aquilo que está fazendo você paralisar, Deus vai eliminar hoje e você vai voltar a andar. Só que para você, aleluia, voltar a andar, você tem que ouvir a palavra. E foi a palavra que Deus determinou para Moisés: Moisés, diga ao povo que marche. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Só que imagino eu, aleluia, Moisés falando: Senhor, vai marchar para onde? Eita, Jesus. Atrás tem Faraó,
frente tem mar, de um lado tem morro, do outro lado tem inimigo. O que eu faço? O que é que tem na tua mão aí, Moisés? Aleluia. Toca nas águas e faça com que o povo passe o mar a seco. Aleluia. Jesus nunca deixa de desamparar o teu povo. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Aleluia. Que você está paralisado porque você quer, porque a condição para você andar Deus já te deu nas tuas mãos. Amém. Graças te dou, meu Deus. Glória a Deus. Moisés, toca nas águas para que o povo passe o mar a seco. Aleluia. Deus falou para o povo marchar, mas ele já tinha um caminho. Porque Isaías 40, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus 42 vai dizer desta maneira, 45:2 diz, aleluia: eis que diante de ti endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Se Deus está mandando você marchar, é porque Ele já passou por esse caminho. Aleluia. Pastor, mas eu não estou vendo a porta. E quem está falando para você que você tem que ver porta, rapaz? Aleluia. Eita, Deus Santo, Deus. Tem que somente crer na palavra. Aleluia, glória a Deus. E a minha Bíblia diz que agora Moisés foi lá, tocou nas águas. O que aconteceu com as águas, igreja? Aleluia. Aleluia. O que aconteceu com o mar, igreja? O mar se abriu. E o povo? Marchou ou não marchou? Marchou, em nome de Jesus. Glória a Deus. Só que o inimigo parou de perseguir. Só que qual foi a palavra de Deus? Os egípcios que hoje viste, nunca mais? Nunca mais viu isso. Aleluia. A Bíblia diz que a coluna ia adiante do povo de Israel, se colocou atrás do povo, e para a nação de Israel era luz, e para o inimigo, trevas. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Se eu estou falando que os temores, que os teus medos eu vou eliminar hoje, que o lugar que eu te coloquei, aleluia, você pode até desesperar, mas aquilo que está te apavorando, te atormentando, eu vou eliminar hoje. E vou te abrir um caminho, aleluia, aleluia, de claridade. E o inimigo, ele não vai conseguir mais te enxergar. Amém. Glória a Deus. Essa palavra é comigo. E agora o povo de Israel passou, terminou de passar, aleluia, o mar. Muitas vezes o povo poderia sair desesperado. Deus foi: Moisés, o que foi? Você esqueceu de fechar a porta. Aleluia. Toca no mar. De novo, estende o teu cajado, para quê? Para que as águas se fechem e elimine Faraó e seus cavaleiros. Eita, Deus. Aleluia. Aleluia. Sabe por que muitas das vezes, aleluia, nós alcançamos algo da parte do Senhor, e mesmo que seja da parte do Senhor, a gente acaba perdendo, destruindo, ou aquilo causa, louvado seja o nome de Jesus Cristo, uma perturbação, uma tribulação em nossas vidas. Mas como assim, pastor? É da parte de Deus, eu recebi que Deus vai causar tribulação e perturbação? Sim. Por quê? Porque você recebeu de Deus, se agradou tanto que esqueceu de fechar as brechas. É verdade, Jesus. Meu Deus. Se Moisés sai, se Moisés sai do mar e continua correndo, o que é que ia acontecer com o Faraó e os cavaleiros? Eles iam atrás do meu irmão Augusto. Só que antes dele sair, Deus falou: Ei, Moisés, que foi? Fecha o mar, rapaz. Aleluia. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Eu te coloquei no lugar de propósito para eliminar os teus temores, os teus medos, aquilo que te atribula, aquilo que te angustia, aquilo que te persegue. Você vai começar a andar, mesmo que no mato vai andar seco, mas fecha as brechas.
Não entendi, pastor. Vou falar escancarado para você entender. Não, aleluia. Se acomode ou entre no sono da indolência ou na zona do comodismo quando Deus te abençoar, Deus te livrar. Por quê? Porque o inimigo está ali ainda. Aleluia. Não morreu. E se você não fechar a brecha, ele entra de novo. O sangue de Jesus. Fala para o teu irmão, não é só passar o mar. Tem que fechar depois. Fechar depois. Aleluia. Você anda com o teu carro, vai lá para São Paulo. Você para com o carro, deixa a janela, a porta aberta, som ligado, carteira em cima, você vai e sai andando. Será que tem como fazer isso? Não pode. Ou quando você pega o teu carro, você para, se você tiver trava lá, você trava, é alarme, cadeado, é tudo, sim ou não? E porque na tua vida é um livro aberto para Satanás. Deixa eu fazer. A tua casa, quando você vai sair, nem que seja ali no mercadinho, lá no condomínio, lá, graças a Deus agora tem um mercadinho lá. É no condomínio. Mesmo que você vai sair de casa para ir ali, tranca a porta. Aleluia, glória a Deus. Vocês vieram para a igreja hoje, se não tiver ninguém dentro de casa, vocês vão deixar a porta aberta lá? É ruim. Janela? Não pode. Eu desligo até o disjuntor, rapaz, para energia. Glória a Deus. E por que, pastor Elton, se não fecha as brechas na tua vida? Nos ensina, Deus. Então por isso que tem muito crente atribulado dentro da igreja. Que vem e pede oração, pede consagração, e Deus vai lá e honra, Deus vai lá e obedece, aleluia, vai lá e abençoa a vida do camarada. Só que ele só passa o mar, esquece de fechar as brechas. E vem Faraó com seus cavaleiros. O que adiantou passar mar? Veio a glória, passou o mar, abriu e olha para um lado e vê um tubarão que foi indo atrás do peixe. O que adiantou? Fala para o teu irmão, nada. É por isso que a minha Bíblia diz, eu creio que a tua também vai dizer, vigiai e a vigilância vem primeiro que a oração. É verdade, é verdade. Porque se você ora e não vigia, a tua oração desce pelo ralo. Aleluia. Então Deus colocou o povo de Israel ali no propósito para, aleluia, para eliminar os temores, aquilo que o perseguia, que o oprimia, que o afligia, que o angustiava. E Deus livrou, sim ou não, igreja? Aleluia. Mas para Deus livrar, ele teve que fechar a brecha. Pai. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é santo, Deus é santo. Maravilhoso. Ele está nos Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nos ensinando o que devemos fazer. E muitas das vezes, aleluia, continuando, Nos instruindo, Pai, para Deus coloca nós em cada situação. Tem vezes que você está precisando de uma oração, né? Aí Deus manda um monte de pessoa para você orar. Às vezes você está precisando de uma palavra de fortalecimento. Aí chega um monte de pessoa ali, só os carros. Mas você está só o pó. Como assim, pastor? Vamos abrir. Livro de 1 Reis, capítulo 17. Se marcar a memória do versículo 8, eu sei quem vai dizer. Aleluia, 16. Que agora veio uma época de 3 anos e meio de seca sobre toda Israel. Em cima da palavra agora o profeta Elias havia liberado, aleluia, contra Acabe, a nação, por causa do pecado, idolatria e outras coisas mais. E a Bíblia diz que agora se estende e começa, inicia o tempo de sequidão. Só que agora Deus falou para que, aleluia, Elias fosse até o rio Querite, porque ali no rio Querite ele ia ser abastecido de água, e Deus proporcionaria para ele pão e carne, de dia e de noite, e quem iria levar ainda eram os corpos. Só que chegou um momento
tempo, aleluia, que a padaria do céu ainda estava a milhão, rapaz. Estava chegando pão, estava chegando carne também. Aleluia, açougue também não parava. Aleluia. Só que o rio da terra, ei, o que era do céu não acabava, mas o que era da terra, é por isso que a Bíblia diz: ajuntei tesouros. Glória a Deus. E por que você se preocupa tanto em ter e perder? E agora, louvado seja Deus, a Bíblia diz que estava findando, estava secando o rio quente. E Deus agora fala para eles: ei, Elias, sim, o negócio está sério, comer pão seco não está dando não. Aleluia. Tem que dar uma. Tá bom, Elias, vai lá passar reta. Por quê? Porque eu já preparei alguém para tomar conta de vocês. Eita glória. Imagino eu agora, Elias, chegando lá em Sarepta, esperando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, a nave, o carro vem buscar ele. Muitas vezes um mordomo, uma carruagem, um Uber. Glória a Deus. E está Elias olhando para um lado e para o outro, e passa uma mulher para cá, e passa uma mulher para lá, e pega graveto no chão, e cai graveto do chão, e pega outro, e vai para lá e vem para cá. E Elias não está nem olhando para a mulher. Mente de pregador. Aleluia. Por que Elias não está olhando para a mulher? Porque Deus falou que ele ia lá e já tinha preparado alguém para cuidar. Elias estava olhando que a situação da mulher estava pior do que a dele. Glória a Deus. Como é que ela vai cuidar de mim, rapaz? E a Bíblia diz que Elias falou para aquela mulher: ei, dá um pouco de água. O que estava faltando? O que estava faltando? O que foi que ele pediu? Só que a Bíblia diz que ele pediu água e ela deu. Aleluia. Glória a Deus. O negócio é tremendo. Estava faltando, repita comigo: água. Água. E ele pediu, repita comigo: água. Água. E ela deu, repita comigo: água. Água. Glória a Deus. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Que a tua dificuldade não isenta você de ajudar o teu irmão. Amém. Aleluia. O teu problema não justifica você agredir o teu irmão. As tuas lutas não isenta você de estender a mão para aquele que está necessitando. Aleluia. E ela foi lá, deu água para Elias. E agora Elias falou: epa, se tem água, então eu acho que eu estava enganado. Se tem água, então tem mais coisa lá. Ei, agora eu quero um bolo. Não, eu quero um pão. Meu Senhor, você está vendo aqui, já te dei a água. Se pá, era a última água que eu tinha. Eu deixei só um pouquinho ali para dar uma amassada, uma sopa ali de graveto mesmo. Mas eu estou aqui juntando graveto. Tem um punhadinho lá de azeite, um punhadinho de farinha. Vou fazer a última refeição. E eu e meu filho vamos comer e vamos morrer. Imagina Deus olhando para o céu e falou: é, pai, você falou que tinha preparado alguém para me ajudar. Essa situação. Eita glória. Ela vai me ajudar. E muitas das vezes é assim no nosso dia a dia, né, pastor? Muitas vezes a gente está num determinado momento que não quer nem levantar da cama. Só que o Espírito Santo pega nós aqui quando nós já estamos de pé. Aleluia. E aí a gente vai andando. Rapaz, eu tenho que ir no mercado, eu tenho que ir trabalhar. Mas eu tô aqui, mas não estou aqui. Aleluia. Estou precisando de uma palavra de fortalecimento. Chega a pessoa lá contando as mazelas dela. E quando você menos esperar, você está lá consolando. Coração, pessoa. Às vezes eu estou precisando, aleluia, ouvir um louvor. E quando menos eu me pego, eu estou lá adorando. Aleluia. Às vezes eu estou precisando tanto de uma palavra,
E aquele lugar que Deus levou, aleluia, Elias, era um lugar de propósito. Que propósito era esse, pastor? O propósito do auxílio. Um propósito de ajuda. Aleluia. Porque Elias, aleluia, estava tendo falta. Mas aquela mulher estava tendo mais. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? O teu problema não é maior do que o meu. E o meu problema não é maior do que o teu. O Senhor conhece todas as coisas, verdade? Porque a Bíblia diz, aleluia, que Deus não nos fará tentar acima daquilo que podemos suportar. Glória a Deus, aleluia. Então, se você, aleluia, está num lugar de propósito, aleluia, de auxílio, e muitas vezes você que está precisando de auxílio, estenda a mão. Aleluia. Aleluia. Por quê, pastor? Porque em cima disso Deus vai te honrar. Glória a Deus. A Bíblia diz, aleluia, que aquela mulher agora disse: peraí, não tem não. Aí meu Deus falou: você tem o quê? Tem azeite? Você tem farinha? Tem. Então não quero um pão não, vai lá e faz um bolo. E eu vou comer primeiro e depois você e seu filho. E agora? Ela usou a fé. Aquela mulher tinha alguma coisa além daquilo? Não. Depois daquilo iria acabar. Sim. Só que o camarada pediu primeiro para ele. Sim. A Bíblia vai dizer: amai o teu próximo como? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Sinceramente. Glória a Deus. Ela deveria falar não. Sinceramente, você tem filho. Chega um camarada que você nunca viu na vida e pede aquilo que você ia dar para o seu filho, o último alimento que você ia dar para o seu filho, que muitas vezes você lutou, trabalhou, fez um bico ali, foi humilhado, arrumou um pão, uma bolacha ali que seja que você vai dar para o seu filho. E a pessoa vai lá e pede para você dar para ela. E aí? Sabe o que eu tenho para falar para você? Isso se chama Evangelho. Glória a Deus. Aleluia. Não é esse Evangelho, aleluia, fuleiro que tem hoje em dia. Não é esse Evangelho, aleluia, que pregam aí, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Como assim Evangelho? Evangelho de mão dupla. O quê? Eu recebo se eu dou, eu recebo. Jesus querido. O Evangelho, aleluia, louvado seja Deus, é você priorizar, aleluia, a necessidade do teu irmão. Pastor, então quer dizer que eu tenho que abrir mão de tudo para auxiliar o outro? Não, Deus está falando para mim e para você. E se você, aleluia, vê o teu irmão, aleluia, tendo necessidade, e você for lá e pregar o Evangelho para ele, e tendo condição, aleluia, de suprir a necessidade, você não suprir, o teu Evangelho foi vão. Aleluia. Eita Deus. Grande a tua presença. Aleluia. Glória a Deus. Grande a tua presença. Deus estava mostrando para a gente, aleluia, que Elias estava ali para um propósito de auxílio, mas não era de Elias auxiliar a viúva, era a viúva auxiliar o Elias. Eita Deus. Porque se você for lá em Hebreus, a Bíblia diz: ei, seja bom hóspede. Por quê? Porque sem saber, assim você pode ter hospedado anjos dentro da tua casa. Glória a Deus. Lembra quando chegou os anjos lá, aleluia, o próprio Senhor Jesus Cristo na tenda de Abraão? Ele foi lá e bateu com a tenda na cara deles. Rapidinho ele falou para a mulher: prepara uma comida aí, um guisado, uma água, já traz água para lavar o pé dos camaradas aqui. Aleluia, glória a Deus. Jesus amado. Mesmo lá em Sodoma e Gomorra, com toda a perdição que tinha, quando os anjos chegou lá, bateu na porta de Ló, eu venho aqui. Aleluia. Senhor. Hoje em dia é o evangelho da individualidade. Eu te dou se você me dá, eu faço se você fizer. Quando Elias falou para ela: ei, faz
Está falando que eu tenho que me colocar no lugar do próximo. Aleluia. Se fosse eu que tivesse nessa condição, o que eu queria, o que eu necessitaria ouvir, o que eu necessitaria receber? É difícil se colocar no lugar dos outros. As pessoas, como eu, Augusto, preferem se colocar no lugar de Deus. Deixa de se colocar no lugar do próximo para se colocar no lugar de Deus. Como assim, pastor, se colocar no lugar de Deus? Só vive julgando. Aleluia. Só que Jesus, quando ele veio na terra, falou: ei, eu não julgo ninguém. Já tem quem vos julgue. A palavra que vos tenho pregado. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor. Muitos deuses, poucos servos. Ai, que daia sai, moverá, me cantará, me ensinará. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Deixa de se colocar no lugar de Deus e se coloque no lugar do teu irmão. Aleluia. Deixa de julgar, mas ele fez isso, ele fez aquilo, ela fez isso, ela fez aquilo. E aí? Santo, santo. Romanos diz, aleluia, que todos nós temos de comparecer perante o tribunal de Jesus Cristo. E cada um prestará conta de si mesmo. Aleluia. Gálatas vai dizer que Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, ele colherá. Quer seja bom, quer seja mal. Então não adianta julgar o teu irmão, sendo que você também é real perante Deus. Eita, glória a Deus. A Bíblia diz, aleluia, que quando aquela mulher ouviu isso, ela foi lá, ele queria pão, mas depois ele pediu um bolo. E ela fez o quê? Fez o bolo. Porque a melhor coisa é dar do que receber. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que quando fizeste a um desses meus pequeninos, é como se estivesse fazendo. Lembra de Hebreus? Ei! Tive preso, não foste me ver. Aleluia. Estive enfermo e não foste me visitar. Aleluia. Tive fome, não me deste de comer. Tive sede e não deste de beber. Senhor, quando te vimos enfermo, preso, aleluia, com sede ou com fome, não te demos, aleluia, de comer nem de beber. Quando negaste a um desses pequeninos, raio, Meu Deus, meu Deus, meu Deus. talvez Deus tenha te colocado, aleluia, neste lugar de aleluia, de auxílio. E como você tem reagido? Muitas das vezes, aleluia, não é só você dar mantimento, um alimento. É você estar todo machucado por dentro. E tem que dar uma palavra de fortalecimento para alguém. É você dar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, com aleluia, grande, aleluia, turbilhão de emoções e sentimentos, aleluia, dentro de você. E você tem que ser um instrumento de Deus para que uma pessoa não venha se suicidar. Onde que passa, aleluia, naquele momento é você que está ao ponto de tirar a sua própria vida. Glória a Deus. Deus tem te colocado em um lugar de propósito. Glória a Deus. Muitas das vezes Deus vai te colocar em um lugar de propósito, de auxílio, para você auxiliar, para você ajudar, para você estender a mão, para quem só não quis
fez, que te desejou o teu mal. Porque a minha Bíblia diz: se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. E se tiver fome, pastor, dá-lhe de comer. Porque fazendo isto amontoará sobre si brasas. Aleluia. Como assim brasas? Rapaz, mas eu fiz tanto mal no bebi, mas quando eu mais precisei, todo mundo virou as costas e ele que me ajudou. Aleluia. Isto é evangelho. Ouviste que os antigos dissessem: amarás o teu irmão e odiarás os teus inimigos. Eu, porém, vos digo: amarás os vossos inimigos. Falai bem daqueles que vos maldizem. Orai por aqueles que vos caluniam. Porque se fizeste isto, será reconhecido como filhos de Deus. Um lugar de propósito. Só que muitas das vezes o lugar de propósito é um lugar que pode até ter nos machucado, pode até ter nos feito sofrer. E Deus vai fazer eu voltar lá, pastor? Vai. Mas eu sofri tanto, eu me machuquei tanto. Mas Deus vai fazer você voltar para aquele lugar de propósito. E que lugar de propósito é este, pastor? Propósito de começo. Amém, meu Deus. Como assim propósito de começo? Vai lá em Apocalipse ver o que Deus falou, aleluia. Lembra-te de onde caíste. Por que lembra-te de onde caíste? Porque quando você se lembrar de onde caíste, você vai se lembrar de onde você tem que se levantar. Mas vamos para a Bíblia, no livro de São Lucas, capítulo 5. Vai falar que agora Jesus, aleluia, está anunciando e pregando o Evangelho. E uma grande multidão não apertava, ele chegou aqui ao mar da Galileia, que deu ao mar, é um mar. E agora ele avistou 2 barcos, e um desses barcos era de um homem chamado Pedro, ou Simão Pedro. Ele, aleluia, entrou dentro do barco e começou a ensinar a multidão de dentro do barco de Pedro. E após ensinar a multidão, a Bíblia diz, aleluia, que aqueles homens estavam limpando as redes. Por que estavam limpando as redes? Porque eles passaram a noite toda, aleluia, lançando redes de um lado e para o outro e não pegaram nada. Só se cansaram, se exaustaram, aleluia, danificaram o seu barco, danificaram a sua rede, ou passaram muitas das vezes até a sua mão, perderam noite de sono. Então no outro dia eles estavam tristes, estavam sofrendo, estavam cansados, aleluia. E agora entra um camarada chamado Jesus Cristo dentro do barco dele e começa a gritar. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Só que a Bíblia diz, aleluia, que eles poderiam estar cansados, que eles poderiam estar tristes, que eles poderiam até estar, aleluia, com redes e barco danificado, mas quando entrou a palavra, Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eita, glória. porque a minha Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, Aleluia. correrão. Aleluia! A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que agora Jesus, depois de dar, aleluia, passar o sermão, ele se volta para Pedro e fala: Pedro, o que foi? Pega teu barco, pega a tua rede e volta ao mar. Aleluia. Glória a Deus. Mas Senhor, Eita. passamos a noite toda e joga a rede, tira a rede, joga a rede, tira a rede, joga a rede, joga para direita, para esquerda, joga para frente, joga para trás, joga até pro alto, para ver se pega um urubu, alguma coisa, um morcego. E não apanhamos nada a noite toda. Aleluia. Mas você vai ter que voltar para lá. Por quê? Porque é um lugar de propósito. Propósito do quê? De começo. Amém. Como assim de começo? Porque você jogou a rede a noite toda.
Você pode ter, aleluia, uma vida de pescador profissional. Só que quando eu entro na tua vida, a Bíblia vai dizer, no livro de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que diz, aleluia, que todo aquele que tem em Cristo Jesus, nova criatura, as coisas velhas, e eis que tudo se fez. Antes de Jesus era uma coisa, depois que Jesus entra no barco é outra. Amém. Glória a Deus. Eita, Jesus. Ah, como Jesus Cristo disse que não tem como colocar vinho novo em odre velho. Então, se é para fazer novo, Pedro, você vai ter que voltar lá. Por quê? Porque até agora foi do teu jeito. Agora eu vou mostrar para você como que é do meu jeito. A minha Bíblia diz que Pedro, quando ouviu isso, ele disse: mestre, nós passamos a noite toda e não apanhamos nada, mas porque tu mandas. Glória a Deus. Rapaz, o negócio é tremendo. Ele falou assim: porque tu mandas, eu lançarei a rede. Amém. Glória a Deus. Eita, glória a Deus. O propósito, aleluia, de começo na vida do ser humano só pode ser concretizado, repita comigo, através da obediência. Para ensaio tá legal, agora eu vou repetir e falar, aleluia. O propósito de começo na vida de qualquer homem só se concretiza através, repita comigo, através da obediência. Porque foi o que Pedro falou, ele disse: mestre, passei a noite toda, ou seja, fiz isso, fiz aquilo, passei minha vida inteira fazendo do meu jeito, mas porque tu mandas, Glória a Deus, aleluia. eu lançarei a rede. Amém. Deus está te convidando agora e falando para você, aleluia. Talvez você vai, aleluia, estar, se encontrar, ou Deus vai te levar para determinados lugares que você, aleluia, sofreu, que você, aleluia, muitas vezes foi humilhado. Mas para quê, aleluia, que Deus vai fazer isso na minha vida? Eu passei tanta dor, tanto sofrimento naquele lugar. É porque é lá que eu vou te exaltar. Amém. Glória a Deus. Por quê? Porque você estava lá sem mim, mas agora você vai voltar comigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu fui ver minha mãe agora no fim de semana, no domingo, lá onde eu morava. E para a graça de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje minha mãe fala que eu sou político. Que eu passo, tipo, eu vou no mercado lá, Fê, estou às 6 horas para voltar. E o mercado, saiu de casa, já está no mercado. E eu gosto disso por quê? Porque outra hora eu passava, muitas vezes as pessoas cumprimentavam, falavam só que eu era da vida totalmente torta. E agora eu ando, as pessoas me abraçam e falam: nossa, que felicidade que você está na presença, obrigado pelas mensagens que eu te acompanho lá, não sei na onde, eu vi as suas ministrações, lá no lugar onde eu tanto sofri e causei tanto sofrimento. Aleluia. Aleluia. Às vezes minha mãe fala: não, mas eu não gosto mais de lá, eu não quero. Eu falei: filho, minha mãe mora lá, eu posso ter vivido muitas coisas ruins, eu posso ter feito muitas coisas ruins. Só que se eu não tivesse passado todo aquele processo naquele lugar, talvez eu não estaria onde estou hoje. Talvez eu não estaria da maneira que eu estou hoje. Então, aleluia, Deus muitas das vezes vai fazer você voltar, aleluia, a se encontrar com pessoas que te fizeram mal. Vai fazer você voltar em lugares, aleluia, que você não quer mais estar. Para quê? Para um propósito de começo em tua vida. Aleluia. Mas pastor, mas eu já estou na presença de Deus. Já faz tantos anos, louvado seja o nome do Senhor. Só que eu aprendi uma coisa até mesmo, aleluia, graças a Deus, quando eu vi assim que eu vi a presença de Deus, aleluia, lendo a própria palavra. Que o quê? Que quando a gente pula etapas, lá na frente vai fazer falta. Como assim por etapas, pastor? A pessoa está na escola. Toda escola chega em determinado momento tem prova, sim ou não? Se ela faltar alguns dias e não repor aquilo que foi passado naqueles dias, aleluia, que ela faltou, quando chegar na prova, vai tomar bomba, filho. Não consegue passar. Vai tomar bomba. Com certeza. Assim é na vida, não só cristão, mas na vida diária. Tudo que eu e você enfrentamos e passamos na nossa vida é uma lição. Por quê? Porque se você não for utilizar agora, lá na frente você vai utilizar. E se você recuar agora, lá na frente vai fazer falta. E por fazer falta lá na frente,
Quando a pessoa toma bomba na escola, chega a fim de ano, o que acontece? Ela passa de ano ou repete. Tem que fazer o quê? Voltar tudo. Por quê? Porque pulou etapa. Então tem pessoas na presença de Deus, aleluia, que tem pulado etapa. Que etapa, pastor? Não consegue perdoar. Tem pulado etapa. Que etapa, pastor? Eu estou com um negocinho aqui, mas para Deus, acho que para mim não é nada. Para você não é nada, mas para Deus é. Mas eu vou só ali, só um golinho de vez em quando. Tá tudo tranquilo. Deus perdoa. Por etapa. Que etapa? Leitura da palavra, aplicação da palavra. Aleluia. Não tem como, aleluia, uma pessoa ter sucesso na vida. Ter sucesso não é você ter riqueza, não. É você ter uma vida plena e agradável diante de Deus, pulando etapas. E foi o que, aleluia, que Jesus fez com Pedro. Vamos voltar lá. Por quê? Porque essa lição aí você não vai passar, não. Você vai ter que passar por ela. Você não vai pular ela, não. Você vai passar. Mas tem uma paciência. Não quero saber se você passou a vida toda, a noite toda, o dia todo, a madrugada toda. Você vai voltar lá. E a Bíblia diz que Pedro, em cima da obediência, que em cima da palavra que Deus havia feito, ele foi lá, lançou a rede e ele pegou pouco peixe, igreja. Ele não pegou peixe nenhum, igreja. A minha Bíblia diz que ele pegou uma grande quantidade de peixe. E quando ele voltou para a margem, ele chegou lá na margem, lá o que foi que Jesus falou para ele? Pedro, o que foi? Agora eu vou fazer você Aleluia, glória a Deus. Mas para fazer ele pescador de homem, o que ele teve que pescar primeiro? O que ele teve que pescar primeiro? Peixe. Para depois ser pescador? Tinha um pastor que falava que aquele que não senta para ouvir nunca vai se levantar para ensinar. Jesus. Deus é santo. Como é que você quer falar de amor se você não ama? Como é que você quer falar de perdão se você não perdoa? Como é que você quer falar de Bíblia se você não lê nenhum capítulo por dia? Como é que você vai falar de jejum se você vive comendo de rodízio, pizzaria, vai fugir o dia todo? Como é, aleluia, que você vai falar de santificação se você só vive em roda de escarnecedor no teu trabalho, no teu bairro, na tua casa, na tua família, na tua parentela? Volta em bom lugar, aleluia. Lembra de onde caíste, para quê? Para lá Deus poder te levantar. Glória a Deus, glória a Deus. Então tem um lugar de propósito. Aleluia. E para encerrar, daqui a pouco nós voltamos. A Bíblia vai falar, louvado seja Deus, no Evangelho de São João, capítulo 4. E agora Jesus, aleluia, está junto com os seus discípulos. E a Bíblia diz que Jesus teve fome. Um homem que multiplicou pão e peixe teve fome. E os discípulos agora foram para a cidade comprar alguma coisa para o mestre comer. A Bíblia diz que ele catou e se assentou no, aleluia, louvado seja Deus, no poço de Jacó. E já era a hora sexta, ou seja, cerca de meio-dia do nosso horário atual. E a Bíblia diz que neste mesmo horário vinha uma mulher com um cântaro, louvado seja Deus, retirar água no poço. E quando ela chegou, Jesus vai dizer, louvado seja Deus, para ela: ei, dai-me um pouco de água para beber. Só que Jesus, sendo judeu, aquela mulher samaritana, e segundo a palavra de Deus, os judeus e os samaritanos não se batiam. E não era por causa do samaritano, era por causa do judeu. O que tem de crente dando mau testemunho não é brincadeira. Não é muitas das vezes os ímpios que intriga com o cristão. É cristão que fica de mimimi com ímpio ou até mesmo com o próprio irmão. O que dá mais, aleluia, mau testemunho são irmãos dentro da igreja. Muitas das vezes você vai falar: olha lá, fala que é da igreja, olha lá como é que está falando da vida dos outros. Olha lá, falar que é irmão, mas olha lá como é que está lá, todo bravo, todo isso e aquilo. É assim que fazem ou não? E eles estão errados? Não estão errados.
Porque aqui a divisão não partiu dos samaritanos, partiu dos judeus. Os judeus eles preferiam, aleluia, multiplicar o caminho para ir para Jerusalém, de Jericó para Jerusalém, mas não queriam passar por dentro de Samaria. E o que eu escuto de crente, aleluia, falando, aleluia, que não gosta do vizinho da frente, que não gosta do vizinho do lado, que não fala com o vizinho do outro lado. Que tipo de cristão é você? Meu Deus. Se você não fala com o teu vizinho da frente, com o teu vizinho do lado, com o teu vizinho do outro lado, tu quer ir lá para o outro lado lá evangelizar? Aleluia. Hipócrita. Jesus. Porque a Bíblia diz que quando Jesus chamou os seus discípulos, ei, vós sereis meus testemunhas em Jerusalém, Samaria e até os confins. Jerusalém ficava em Judá, sim ou não? Samaria perto, sim ou não? Os confins da terra, para longe. Então Jesus falou, ei, primeiro tu conquista a tua casa, os teus vizinhos, depois o teu bairro, a tua cidade e até os confins da terra. Se você não se comunica, aleluia, louvado seja Deus, com o teu vizinho do lado, com o teu vizinho da frente, com o teu vizinho, aleluia, tu quer evangelizar, falar da palavra de Deus para os outros como? Você quer vir aqui no púlpito falar de Jesus como? Se você, aleluia, tem no teu coração que você não fala com um, que você não fala com o outro, aleluia, mostra na Bíblia onde Deus mostra, aleluia, dá esse respaldo para mim e para você. Porque a Bíblia vai dizer, ei, pregue a palavra de Deus em tempo. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que agora aquela mulher, aleluia, falou, ei, tu sendo judeu pede água para mim que sou uma samaritana? Jesus olha para ela e falou, mulher, se tu soubesse, aquele que te pede água, tu me pediria água, eu te daria água, filha. Ela falou, mestre, o Senhor, então me dá essa água para que eu não volte mais aqui. Por quê? Porque aquela mulher ali, naquele horário, por causa da vergonha que ela tinha. Por quê? Porque ela, aleluia, não era casada, já pegou um monte de macho, louvado seja Deus, e por causa disso ela não ia pegar água junto com as outras mulheres que eram no período da manhã. Ela ia, aleluia, no meio-dia, onde o sol estava ardendo, queimando tudo. E agora Jesus, louvado seja Deus, falando para ela, ei, onde está o teu marido? Ela falou, não tenho marido. Jesus falou, tu falaste com verdade, porque tu já tiveste 5, e o que está com tu agora não é teu. Que lugar era aquele, pastor? Era um lugar de propósito. Que propósito? De arrependimento. Aleluia. Glória a Deus. Deus, aleluia, vai te levar para um lugar para que você venha se arrepender. Se arrepender do que, pastor? Aleluia. Ela não tinha falado nada para ele referente aos seus relacionamentos. Só que a minha Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes perante aquele a qual nós iremos prestar conta. E a Bíblia vai dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que ela disse, verdadeiramente tu és profeta. Glória a Deus. Em cima, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, daquilo que Jesus havia revelado acerca da mulher, acerca da vida dela, ela reconheceu ele como profeta. Aleluia, glória a Deus. Então, aleluia, quando Deus, aleluia, te colocar neste lugar de arrependimento, com o propósito de se arrepender, não é porque Ele quer te envergonhar, não. Não é porque Ele quer te humilhar, não. É porque Ele quer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário venha valer a pena para a tua vida. Amém. Amém. Glória a Deus. Aquela mulher ela se arrependeu, aleluia, daquilo que ela tinha feito até aquele determinado momento. Pastor, mas eu estou na igreja, a Bíblia diz que todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Só que eu, aleluia, só sou perdoado por Deus quando eu reconheço os meus pecados. Então Deus tinha marcado, aleluia, um encontro com aquela mulher naquele lugar. E aquele lugar era um lugar de propósito, um propósito de arrependimento. E esta noite aqui também é um lugar de propósito de arrependimento. É por isso,
examinou-me a si mesmo. Não é eu que vou examinar, não é eu que vou apontar, aleluia, os teus Deus, aleluia, as tuas louvado seja Deus dos teus deslizes. Por quê? Porque como você eu sou, eu tenho meus deslizes, e assim como você eu tenho coisas que eu tenho que me arrepender diante de Deus, e a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, Aleluia. Alcança alcança misericórdia. misericórdia. Aleluia. É isso, Jesus. É isso. Aquela mulher saiu de lá, soltou cântaro, jogou o cântaro pro lado, foi lá para a cidade, lá falou: ei, verdadeiramente encontrei um profeta. Por quê? Porque ele revelou tudo acerca da minha vida. Aleluia. Eu não estou falando de revelar RG, revelar CPF, revelar, aleluia, número de casa, não, aleluia. Porque a palavra de Deus é espada de dois fios, e é apta para discernir, aleluia, intenção do coração e pensamento, aleluia. Oh, glória, glória. Estou falando de revelar o oculto, o profundo e o escondido. Glória a Deus. Por isso que o salmista diz: tu sondas e me conheces. Aleluia, Jesus. Aquela mulher falou, ele falou tudo ao meu respeito. Não falou placa de carro, número de casa, não. Falou de coisas que poderiam, aleluia, levar ela para o inferno. Que através da confissão dela levou ela rumo ao céu. Deus vai revelar, aleluia, aquilo que pode, louvado seja Deus, de caminhar para o inferno. Eu tenho o número de uma casa, não é pecado. Eu tenho um CPF, não é pecado. Eu tenho um RG, não é pecado. O que Deus revela é pecado. Um dia para que eu e você mesmo arrepender. E Deus colocou, aleluia, eu e você aqui esta noite para que nós viremos, aleluia. Entender que aqui é um lugar de propósito de arrependimento. É porque o sangue do Cordeiro nos purifica de todo pecado. E através do arrependimento daquela mulher, da confissão dela, ela ganhou uma cidade para Jesus. Amém, glória a Deus. E não precisou sinais, prodígios de maravilha, não. Precisou do que, pastor? Arrependimento. Aleluia. E o que é arrependimento, pastor? Mudança de rota. Eu fazia, hoje não faço. Eu falava, hoje não falo. Eu ia, hoje não vou. Eita, Jesus. Um lugar de propósito. Aleluia. Fecha parede, vamos voltar para esse tempo que o negócio está andando aqui, vamos lá. A Bíblia diz: louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, voltando para Esther. Que agora vem esse decreto, que agora Esther manda falar, aleluia, anunciar para mais do que falar para mais do que eu. Que eu e minhas, que faz tempo que eu não me apresento diante do rei, mas fala para ele que eu e as minhas moças, eu e as mulheres que aqui estão comigo, pregoaremos um jejum onde 3 dias nada comeremos ou beberemos. E se ele puder, que ele venha fazer o mesmo. E depois, aleluia, desses 3 dias, eu aparecerei diante do rei, e perecendo eu, aleluia, perecerei. Aleluia. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Que Deus colocou Esther naquele lugar com um propósito. E qual era o propósito? Interceder. Amém, glória a Deus. E qual foi a forma de Esther interceder? Oração e jejum. Por quê? Porque o decreto era para a morte. E Jesus, aleluia, vai dizer no livro, aleluia, de São Marcos, capítulo 9, desta maneira: que a casta de demônio, que não pode sair de forma alguma, a não ser com pix. A casta de demônio que não pode sair de hipótese nenhuma, a
a não ser com pizza. Jejum e oração. Caça de demônio que não pode sair de forma alguma, a não ser com jiu-jitsu. Não. Jejum e oração. A caça de demônio que só sai com jejum e oração. Aleluia. Deus está chamando a minha e a tua atenção, ei! Põe a tua cara no pó, talvez assim haja esperança. Glória a Deus. Glória. Está na hora da igreja despertar, aleluia, e entender que o inimigo também da tua vida, ele só é vencido com coisas espirituais. Por isso que o apóstolo Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais e poderosas em Deus. E a arma que Deus te deu foi a mesma que Ele deu para Esther, Mardoqueu e todos os, aleluia, que você conhece na palavra até o próprio Senhor Jesus Cristo. E a arma maior que o inimigo teme é a oração e o jejum. Aleluia. Glória, E glória. por causa da oração e do jejum, aquele que fez o decreto, aleluia, aquele que armou, aleluia, a forca, foi enforcado nela. Só que a minha Bíblia diz, aleluia, que agora Esther falou para o rei, ei, ele fez isso, fez aquilo. O rei falou, felizmente está com o selo do rei, e o que o rei selou não pode ser revogado. Esther, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, desesperou. Só que o que acontece? Amã tinha sido enforcado, o anel que ele tinha na mão estava na mão de quem? De Esther. Sabe o que o rei falou? Ei, o meu decreto não pode ser mudado, mas não impede você de fazer outro. Eita. Como assim? O anel está na tua mão? Dá para Mardoqueu ver o que ele faz. A Bíblia diz que agora Mardoqueu, aleluia, fez um decreto. E qual foi o decreto? Que todo judeu que podia portar uma arma, que se levantasse uma arma, se armasse. Por quê? Porque eles seriam mortos, que eles viessem lutar pela sua própria vida. E o que aconteceu? Os judeus prevaleceram. Aleluia. Tudo isso por quê? Porque Deus tinha colocado Esther em um lugar de propósito, e o propósito era de intercessão. Talvez Deus esteja chamando a minha e a tua atenção aqui esta noite, que tem decretos, aleluia, no inferno para tirar muitas vidas, e você sabe o que é que você tem feito a respeito disso. Aleluia. Eita Deus. Ah, pastor, não, pastor, nada. Deus está falando, você está no lugar de propósito de intercessão. Então meta a tua cara no pó, para que assim como Esther e Mardoqueu teve livramento para os judeus, haja livramento para aquelas almas a qual Satanás já está contando com elas no inferno. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eita Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Fala para o teu irmão, não fuja Não. do lugar Do lugar. do propósito Do propósito. que Deus quer Deus quer. que você faça. Que você faça. Eu agradeço a oportunidade, as palmas louvam ao Senhor, e eu passo o microfone para quem é. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus. Aleluia. Te agradecemos a Deus por esta oportunidade tão linda, palavra maravilhosa que falou profundamente o nosso coração.